Fala galera, tudo bem? Professor Fernando na área. O objetivo hoje é fazer um vídeo bem simples, rápido e objetivo, falando sobre um pouquinho da importância das ponderações T1 e T2 e também tirar dúvidas sobre a relação de entender. Será que T1 é anatômica só? Será que T2 ela é só patológica? Antes da gente focar mesmo, dar uma olhada nas imagens, eu vou pontuar algumas coisas que são extremamente importantes. Então, ponto 1 por que o comportamento de T1 e T2, quando a gente pensa em líquidos ou proteína ou gordura, ele é diferente do comportamento das ponderações T1, constando nos mesmos componentes? A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente expõe esses compostos, né, dentro de um campo oscilatório externo, eles se apresentam ou apresentam ou dão respostas de formatos diferentes. Então, se eu exponho a gordura, se eu exponho o líquido, se eu exponho a água, se eu exponho a proteína a um campo oscilatório externo, ele vai ter comportamentos diferentes em determinados tempos. Então, se eu tenho um tempo mais longo, ele tem um tipo de comportamento. Se eu tenho um tempo mais curto, ele tem um outro comportamento. E toda vez que a gente pensar nessa associação, a gente tem esse caminho. Então, pensem bem e guardem essa informação. A gente tem um costume de falar que T1 é uma imagem onde tempo de repetição e tempo de eco são mais curtos, e realmente isso é verdade. Então, eles são mais curtos, eu tenho um comportamento oscilatório diferente do meu magneto e principalmente da minha onda de radiofrequência que está externa, é isso. Então, os meus compósitos vão dar respostas diferentes também. Quando o tempo é um pouquinho mais tardio, a gente tem um tempo um pouco mais longo, consequentemente a resposta também vai ser diferente. Só que a ideia desse vídeo é um vídeo bem curtinho para a gente pensar na proposta. Será que T1 é só anatômica? Será que T2 é só patológica? Então, eu vou compartilhar agora a minha tela para a gente entender essa lógica, né? Será que isso realmente é verdade? Então, beleza. Então, agora eu vou compartilhar minha tela para a gente tirar essa dúvida total e poder pontuar isso de uma forma bem legal. Então, compartilhando a minha tela a partir de agora, eu vou mostrar aí rapidinho. Então, tem uma RM de crânio, que eu vou puxar só uma seta aqui rapidamente. Então, tenho lá uma seta, essa seta ela está me informando que o comportamento que está na calota craniana, em volta da calota craniana, representa uma atividade de hipersinal. Então, está numa tonalidade um pouco mais clara, porque a gente representa que a gordura, num tempo e espaço de curto, no campo oscilatório mais curtinho, teve uma representação direta de uma hiperdensidade. Contrapartida, a gente tem uma imagem mais centralizada aí dos ventrículos laterais, do corno anterior, dos córneos posteriores, que mostra uma tonalidade mais acinzentada para o escuro, como se fosse um tom preto, ou seja, o líquido cefalorraquidiano ou raquiano, ou simplesmente o líquor. O comportamento dele dentro dessa imagem é um comportamento em hipossinal, porque simplesmente essa onda oscilatória fez com que essa estrutura, em tempo mais curto, não gerasse um sinal necessário para gerar. E aí a dúvida sempre é aquela, né? Fala assim, ah, beleza, então tá bom. T1 é anatômica? Sim. Tem a melhor evidência da anatomia? Concordo. Mas também a gente pensa o seguinte, e esse tumor que a gente está observando bem aqui, ele não tem visualização, então o tumor está sendo prestes, e está até tendo uma compressão aí do ventrículo lateral, ele não está sendo visto? Sim, ele está sendo visto. A única diferença é que eu não tenho uma definição total do seu contorno, se é regular, se é irregular, se é espiculado, quais as características proteicas que eu tenho dentro desse tumor. Mas eu vejo a patologia assim, então eu não posso simplesmente afirmar 100% que a estrutura que está sendo vista só seria vista em T2. Então eu tenho uma ponderação T1, onde a gordura está em hipersinal, o líquido está em hipossinal, e eu também vejo a patologia. Então nunca eu vou afirmar 100% que T1 é só anatômica. Eu posso dizer que T1 é anatômica e também consigo ver algumas características patológicas. Eu penso muito na relação do lipoma. O lipoma não é um tumor de gordura? Então, sendo um tumor de gordura, ele vai se caracterizar como hipersinal. Então, pensem nisso, é a dica. Aí, para a gente fechar esse vídeo, eu vou puxar rapidamente uma sequência aí no axial T2 propeller, só para a gente rapidamente tirar essa dúvida.
e a gente encerra esse vídeo. Então, olhando aí, eu tenho um axial T2 propeller, que realmente ele muda a característica do sinal da água e da gordura, lógico, por ser um propeller e ser um turbo, a gordura ela está aparecendo aí um pouco mais clara, vamos dizer assim, um isosinal, mais ou menos iso para hiper, mas a gente tem uma evidência maior dos líquidos em si, então todos aqueles líquidos que a gente tinha citado anteriormente, agora estão brilhosos, lógico, e também a gente tem uma maior ou melhor evidência da patologia que está aí presente. Então aquele tumor que a gente tinha visto na imagem anterior, agora eu consigo ter um parâmetro melhor de visualização, eu consigo ver o tamanho do seu poder de invasão aos tecidos adjacentes, eu consigo ver a característica do seu envoltório, então se ele é especulado, se ele é irregular, e também eu consigo ver o seu famoso efeito de massa e também seu efeito de edema. Olha o tamanho do edema presente na porção superior aí da calota craniana. E aí volta aquilo que eu falei. Então, assim, T2 é uma imagem que a gente evidencia mais a patologia? Sim, também concordo. Mas eu também tenho boa visualização da anatomia. Então eu vejo fissuras, eu vejo grandes sulcos principais, que também são vistos, né, substância cinzenta, substância branca, eu tenho boa definição também. Então o T2 também não deixa de ser uma imagem anatômica, mas o principal objetivo é avaliar a patologia. Então eu dou mais ênfase para a patologia, mas ele não deixa de ser uma imagem anatômica também. Espero que... Deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela. Voltar aqui para a gente finalizar. Então, um videozinho simples, rápido, objetivo, para que vocês tenham a ciência da importância de T1 e T2 e tirar um pouquinho aquela cisma de falar assim, ah, T1 é só anatomia, T2 é só patologia. Não, a gente tem a possibilidade de evidenciar de todas as formas, tá bom? Um abraço a todos e sigam aí no canal. Abraço, tchau, tchau.